Se você quiser enriquecer, entenda, existem 3 pilares do enriquecimento. Primeiro, você faz dinheiro. Depois, você multiplica dinheiro. Então, você preserva todo esse dinheiro que você fez e você multiplicou. Olha só, eu passo continuamente por essas 3 pilares. Eu faço, multiplico e preservo. Mas eu consegui dar um passo além. Decidir ensinar as pessoas como passar por cada uma dessas pilares de uma forma bem sucedida. Um dos privilégios de você ensinar alguém é você poder ver os resultados dessa pessoa. Por exemplo, eu paguei uma viagem para Disney para um aluno meu. Isso mesmo, eu paguei uma viagem para Disney para o Thiago. Dá só uma olhada no que ele mandou dentro do grupo de alunos. Isso aqui é exatamente um vídeo dele lá na Disney, onde ele estava curtindo isso com a família. Olha só o que ele escreveu. Gui, conheci a Disney graças à sua ajuda, e se não fosse você, hoje isso não seria possível. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja ainda mais abençoado pelo que você está fazendo. Olha que loucura. O mérito de ter lucrado e conseguido ir para a Disney de graça é todo do Thiago e não meu. Quem passou o cartão para essa viagem acontecer foi ele. Mas como assim se essa viagem foi de graça? Eu apenas dei uma oportunidade única para o Thiago e ele não pensou 2 vezes antes de agarrar essa oportunidade. E agora quero lhe dar a mesma oportunidade que eu dei para o Thiago. Não precisa ser uma viagem para Disney. Pode ser uma viagem para qualquer outro lugar. Pode ser até mesmo um carro ou uma entrada em um imóvel. Enfim, você decide o que você vai fazer com os lucros. Você faz aquilo que você quiser. E chegou a hora de você agarrar essa oportunidade e começar a multiplicar esse dinheiro que você tem feito com o seu suor. Para isso, é só você clicar no primeiro link da descrição e você vai ser levado para uma página onde tem um vídeo e lá eu te conto toda essa história. Eu te vejo na próxima tela. E teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente. Eu vou falar com você sobre a pedra no sapato que nós vamos ter no final do ciclo. A gente vai surfar a última fase das criptos, então a gente ainda vai conseguir multiplicar muito dinheiro ao longo desse processo. Mas, como um bom investidor, ele deve estar 12 meses à frente do mercado. Eu vou te mostrar como que você faz para ficar 12 meses à frente do atual momento que nós estamos, beleza? Bom, mas chega de papo, para ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, o nosso Bitcoin ele ainda está ali na nossa resistência, né, dos 71 mil dólares. Ontem eu comentei com você que a gente poderia voltar nessa região aqui da agulhada, porque os traders não tiveram oportunidades de tomar suas entradas. A agulhada ela foi muito curta, muito rápida aqui, né? E a gente iria entregar mais um pullback ali. Tivemos mais esse pullback legal. Aqui eu já vou considerar que a gente teve o pullback, não vou ficar mais esperando um pullback, por exemplo. Aqui eu vejo que a gente tem combustível para subir, para fazer esse rompimento e começar a cascata de liquidações. A gente tem vários pontos de liquidações aí para acontecer. Um dos pontos é exatamente esse topo que nós estamos aqui e vai ser ali um rompimento para buscar os 72 mil dólares. Fez o rompimento do 72, a gente vai ter mais liquidação no 72.500 e daí a gente vai ter liquidação no 73. Para mim, isso daqui vai ser uma cascata de liquidação, aonde a gente vai romper o 71 e a gente vai sair subindo e não buscar o próximo patamar de preço. Como eu te expliquei ontem, a gente tem um grande potencial do Bitcoin em buscar os 80 mil dólares no médio prazo, tá? A gente tem a última fase do ciclo, e a última fase do ciclo vai puxar a gente até os patamares dos 100 mil dólares no Bitcoin, então saiba aproveitar essa oportunidade. E eu não tô falando isso porque eu acho, tô falando isso por conta de métricas. Olha só, as fases do ciclo são essas fases coloridas aqui. Ainda não aconteceu a euforia, que é a última fase do ciclo. A gente já passou pela capitulação, a gente já passou pela esperança, a gente já passou pelo otimismo, a gente já estamos na crença, né? E depois da crença, a gente vai vivenciar a euforia.
novamente, saiba aproveitar as oportunidades que estão na mesa nesse momento. Depois que estourar a euforia aqui, meu amigo, não queira entrar no topo do mercado. Saiba aproveitar enquanto há tempo. A pedra no nosso sapato que nós temos é exatamente o mercado americano. Olha só, a gente vai ver que o S&P 500 aí, ele está em all-time high, por exemplo, e a gente consegue fazer algumas avaliações. Já expliquei várias vezes para você que o Price Action é uma ferramenta que nos ensina a ler o comportamento passado para que a gente consiga entender o comportamento desse ativo e dessa maneira a gente vai esperar que ele vai se repetir no futuro. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para 2019, a gente teve uma grande queda em 2019 e a gente conseguiu ver uma recuperação dessa queda. A gente viu que o S&P 500 ele se recuperou até 0,618 de Fibonacci. Ele foi certinho, cravou o alvo lá de 0,618 de Fibonacci e entregou uma nova queda ali. A gente teve o Corona Crash acontecendo. Ali do Corona Crash também foi uma outra grande queda. E quando a gente olha aqui, a gente pode usar o mesmo comportamento, traçar extensão de Fibonacci e entender aonde que o mercado foi. Veja que a partir do 0,618 de Fibonacci ali, ele começou a ter uma certa resistência e ele foi um pouco a mais. E como você sabe, se você for uma pessoa mais experiente, mais profissional, você sabe que você pode, por exemplo, ajustar Fibonacci para você ver os outros alvos aqui também. Então vamos colocar um outro alvo aqui, que é um alvo que eu não utilizo tanto, mas quando a gente olha para o S&P, ele chegou no outro alvo aqui em cima também, cravou no olho da mosca ali. Então a gente começa a entender que o S&P 500 ele tem um padrão de pernadas até 0,618 de Fibonacci, a gente foi um pouco acima ali, mas veja que a partir de 0,618 ele começou a enroscar, ele formou um topo aqui, depois ele só deu essa última pernada e voltou e depois degringolou aqui. O que nós vamos fazer é utilizar exatamente essa mesma técnica, esse mesmo padrão que a gente acabou de visualizar no S&P 500, para esse último movimento de retração que nós tivemos. Quando a gente traça isso daqui, olha que louco, a gente tem os nossos alvos de Fibonacci aqui. Veja que a gente está chegando já próximo do primeiro alvo, que é 0,382 de Fibonacci, mas nos históricos passados a gente não formou topo em 0,382 de Fibo, a gente formou topo acima ou em 0,618 de Fibonacci. Então a gente vai esperar que o topo do S&P 500 vai ser exatamente nessa região aqui. Olha só, temos bastante espaço para a gente subir até essa região aqui, até essa seta que nós temos aqui em cima. Isso daqui vai nos dar bastante fôlego, isso daqui vai nos dar bastante espaço para a gente continuar subindo nas criptos também. Afinal de contas, a gente está olhando para o mercado americano, para o S&P 500, para entender exatamente qual que é o apetite dos investidores. Se os caras estão com apetite para comprar as ações, pode ser que eles tenham um apetite para comprar cripto também. Então, a gente pode ver um capital fluindo das ações exatamente para cripto. Se tudo está subindo, a gente vai tomando mais risco ao longo desse momento e a gente tende a colocar lucros de outras posições. Então, quando a gente olha para isso, é muito bom. Só que a gente tem uma visão de que já subimos bem e estamos chegando próximo do nosso próximo alvo. O que isso significa? Significa que um time frame de 12 meses, por exemplo, a gente já vai estar muito próximo dessa região de topo, se a gente já não tiver batido essa região. Eu comecei esse vídeo falando para você que o investidor maduro ele deve estar 12 meses à frente do mercado. Significa que ele deve tomar suas decisões 12 meses à frente do mercado? Obviamente que não, né? Não seja um amador em pensar dessa maneira. Entenda que você está 12 meses à frente do mercado, é você estar com uma visão, se planejando, entendendo o que você vai fazer lá na frente e através disso você seta a sua expectativa. Meu amigo, não dá para você ficar acreditando que Bitcoin vai parar em $500 mil nos próximos meses. E dentro desse ciclo, a gente vai parar dentro dessa região. Desculpa, mas isso é amadorismo. A gente está falando que saímos de $15 mil até $500 mil. Estamos falando que a multiplicação ela vai ser muito maior do que os ciclos anteriores. Sendo que cada ciclo que passa, a exponencialidade ela diminui. Isso é comum em qualquer ativo. Quanto mais tempo o ativo tem, menor vai ficando a sua volatilidade. Então não vamos em $500 mil. E quando a gente olha, por exemplo, para esses targets, cara, a gente entende que, olha só, tem um target aqui para o S&P 500 subir, isso vai trazer gás para as criptos, sim, a gente pode chegar
dentro do nosso patamar de topo ali, que já expliquei para vocês que pode ser $140 mil no Bitcoin para a gente surfar a última fase do ciclo, mas entenda que nós estamos também na última fase dentro do S&P. Esse é o espaço que nós temos para subir. E eu não falo isso só por conta do Price Action, só porque eu tracei Fibonacci aqui e só porque tem um número mágico, que é exatamente 0,618 de Fib. Não, é porque se a gente faz uma análise macroeconômica e recebe esse conteúdo aqui com muito carinho e dê muito valor a isso, porque eu não falo esse conteúdo com você aqui dentro do YouTube. Isso aqui é conteúdo que eu deixo para dentro da comunidade on-chain. Você não me vê aqui no YouTube falando sobre economia, sobre macroeconomia, sobre a saúde dos Estados Unidos, por exemplo. Esse é um conteúdo que eu deixo mais exclusivo para os meus alunos. Então, presta muita atenção que eu vou te mostrar nesse momento. Olha só, a gente tem exatamente aqui a elevação da taxa de juros, certo? Em vermelho é quando a gente tem a elevação da taxa de juros ali acontecendo. Cada elevação que a gente tem sobe um pouquinho aqui esse vermelho. Em azul, a gente tem o S&P 500. Repare que sempre que nós tivermos a contração da taxa de juros, né, a redução da taxa de juros, contração não, a palavra correta é redução da taxa de juros. Quando a gente tem a redução da taxa de juros aqui, veja que em azul o S&P ele entra em colapso, ou seja, a gente tem algum problema acontecendo na economia. Junto com isso, a gente tem a redução da taxa de juros. E, cara, esse crash que nós temos aqui é exatamente o movimento final que a gente sempre precisa para fazer com que a inflação volte aos patamares mais baixos. Veja que é reduzido a taxa de juros, a gente tem um crash no S&P. Isso aconteceu lá nos anos 2000, isso aconteceu também em 2019. Ali, antes da gente ter o Corona Crash, a gente já vinha em uma contração ali da taxa de juros, né, uma redução da taxa de juros, isso trouxe um crash também. Nesse momento, nós estamos com a taxa de juros elevada. Isso é um problema. Quando a gente tem a taxa de juros baixa, isso é muito bom. Significa que a economia ela está sendo aquecida, significa que a gente vai entrar em um ciclo de expansão monetária. Só que entre a gente sair do patamar alto de taxa de juros até a gente chegar no zero, esse período geralmente é um período de caos na economia. E a gente está vendo que a taxa de juros ela está elevada. Ou seja, a gente vai ter uma redução dessa taxa de juros dentro dessa janela de 12 meses. Olha que louco. Price Action nos mostra que a gente tem uma última pernada a acontecer dentro do S&P 500. Quando a gente olha para a taxa de juros, dentro dos próximos 12 meses, a gente vai ter essa redução da taxa de juros. Nós vamos acreditar que dessa vez vai ser diferente? Obviamente que não, ninguém aqui é amador, todo mundo aqui é profissional. A gente sabe que no passado toda a redução da taxa de juros, ela trouxe o quê? Crash, colapso. A gente vai acreditar que dessa vez é diferente? Obviamente que não, cara, não acredito em conto de fadas. Eu vejo os dados e no passado foi crash, então a gente vai esperar que tenha um crash também. E não só olhando para a taxa de juros, tá? A gente pode olhar para o balanço do Fed ali também. Quando a gente tiver esse balanço subindo, essa linha vermelha subindo, significa que estamos em expansão monetária e não contração monetária. Significa que a pedra não está no nosso sapato quando estamos em expansão monetária. Nesse momento, a pedra está no nosso sapato. E aí muitas pessoas falam, né, que não, imagina, os Estados Unidos está super forte. A economia dos Estados Unidos ela é igual um tanque de guerra. Isso daí sobe parede, anda debaixo da água e simplesmente ela vai que vai embora. Realmente, os Estados Unidos é admirável como a economia deles é extremamente resiliente. Mas eles também têm os seus momentos de dificuldades. E só para você entender, o nome Estados Unidos significa que a gente tem vários estados, eles são unidos. Não sei se você sabe, mas todas as decisões aqui nos Estados Unidos ela é feita de maneira estadual. Por exemplo, eu moro na Carolina do Norte. A minha habilitação ela só serve dentro da Carolina do Norte. Obviamente que se eu for viajar, eu posso utilizar minha habilitação em outros estados. Mas se eu mudar para Carolina do Sul, chegar na Carolina do Sul, eu tenho que tirar uma nova habilitação. Se eu mudar para Califórnia, eu vou ter que tirar uma nova habilitação na Califórnia. E cada estado ele tem uma regra. Por exemplo, na Carolina do Norte, eu não preciso fazer baliza para tirar a minha habilitação. Carolina do Sul, eu preciso fazer baliza para tirar a minha habilitação. Então entenda que os Estados Unidos ele é um pouco diferente do Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, a gente olha para uma coisa só, uma coisa macro, que realmente é uma coisa só, é um país só, é uma decisão só. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem que olhar para os estados separados.
E aqui que tá o pulo do gato. Se a gente começar a olhar para os estados separados, meu amigo, você vai ver que já temos 21 estados em recessão. Ninguém comenta sobre isso e eu duvido que você já tenha ouvido falar nisso aqui dentro do YouTube. Inclusive, eu trago esse conteúdo somente para os meus alunos. 21 estados, eles já estão em recessão. A gente tem 50 estados aqui nos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que a economia aqui ela está caminhando para um direcionamento de que em breve, dentro de uma janela de 12 meses, a gente vai ter algum problema aí dentro da economia. A gente pode plotar isso daqui no mapa e você consegue ver em vermelho são os estados que eles já estão em recessão, estados que já estão com dificuldades econômicas. Obviamente que você só vai receber a notícia de que os Estados Unidos entrou em recessão quando todos esses estados estiverem em recessão. E saiba que quando você vê essa manchete no jornal, meu amigo, esse já vai ser o fim de todo o problema que nós vamos ter na economia. Você sabe que nós não operamos notícia, que a mídia ela sempre chega atrasada e que a pior coisa que a gente pode fazer é seguir a mídia. A gente deve começar a nos planejar. O que eu tô te mostrando aqui? Que nós temos uma janela de oportunidade de investimento nesse momento. A gente vai surfar a última fase do ciclo cripto, a gente vai ver a última fase do mercado americano também subindo antes da gente entrar em um crash, antes da gente entrar em uma recessão. Isso significa que a gente não terá oportunidades? Não, pelo contrário. Isso significa que a gente tem 3 oportunidades diante da nossa frente nos próximos 12 meses. A primeira oportunidade é a gente entrar no mercado agora e pegar essa última pernada do ciclo. A segunda oportunidade que nós vamos ter é de sair quando as coisas estiverem piorando e a gente for entrar em recessão. E a terceira oportunidade que nós vamos ter é de reentrar no final da recessão. Meu amigo, se você conseguir executar essas 3 tarefas nos próximos 12 meses, você vai multiplicar muito, mas muito mais dinheiro do que aquelas pessoas que acreditam que Bitcoin só se compra, não se vende, de que a alta é infinita e que Bitcoin vai parar direto nos 15 mil dólares. Entre esse ponto de recessão e até as coisas passarem ali, a gente pode ter sim um drawdown de 50%, 60%, até mesmo 70%, para depois a gente iniciar novas movimentações de alta. Eu já venho há alguns dias comentando com você sobre a urgência da gente entrar dentro do mercado nesse momento. E a última fase, ela vai acontecer, é a fase mais exponencial, e depois dessa fase, a gente vai precisar tomar decisões de saída, de proteção, de preservação de dinheiro. Se você negligenciar a preservação de dinheiro, você não vai conseguir atingir a riqueza, porque você precisa sim respeitar e preservar cada real que você tem, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje, de sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Eu lhe desejo um excelente final de semana e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Faça bom uso dessas informações que eu acabei de compartilhar com você. Seja uma pessoa estratégica e profissional e não seja um amador, beleza? Ótimo final de semana, tamo junto e eu te vejo de volta aqui na segunda-feira que vem. Valeu!